Mas glória a Deus. Deus é bom de qualquer forma. Eu já vinha meditando na palavra também. Então, meio que já estava preparado. Então, glória a Deus. E vamos assim estar iniciando. Hoje eu vou estar falando sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, para a vida de cada um, para a vida de cada ser humano. E quero que os irmãos abram as Bíblias em Romanos. Romanos fica depois do livro de Atos. Romanos, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 6. Amém, irmãos? Amém. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Entre os quais sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Só até aqui. Glória a Deus, aleluia. Chamados para ser de Jesus. Esse é o chamado para todas as pessoas. Ser chamado para ser de Jesus Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. E quando fala em chamado, fala-se em salvação. Nós precisamos de salvação, por isso há esse chamado de Deus para as nossas vidas. O chamado de Deus, ele é universal. O chamado de Deus, ele chama todas as pessoas de classe social, rico, pobre, classe média, é independente disso. Deus chama o negro, chama o branco. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então a gente tem que já guardar isso, que Deus chama todas as pessoas. Mateus, mas Deus chama também o criminoso, por que pareça assim, Deus chama o criminoso. E isso não depende de nós, depende de Deus, é de Deus, é Ele quem chama. Isso não está sobre nosso poder, isso está sobre o poder de Deus, é Ele que decide a quem Ele vai chamar. Alguns podem perguntar, Deus chama um estuprador? Sim, Deus também chama. Deus chama um assassino? Sim, Deus também chama. E isso fica claro, quando o apóstolo Paulo ele fala que ele é o principal dos pecadores, por conta que ele perseguia a igreja, ele matava cristãos, mas Deus mesmo assim chamou ele. E muitas vezes nós temos um certo preconceito com certo tipo de pessoa quando se converte. Algumas pessoas começam até a falar mal, até os próprios crentes falam mal de pessoas que antes levavam uma vida devassa, antes levavam uma vida totalmente fora de Cristo. E muitas pessoas começam a atacar, muitas vezes até crente começa a atacar essa pessoa. E essa pessoa, ela não reconhece que também ela foi chamada por Deus. E o primeiro passo que a gente deve reconhecer na vida da pessoa é que Deus também chamou ela, da mesma forma que Deus chamou a nós. E é muito difícil para certas pessoas no início da caminhada cristã, porque ela é atacada, constantemente ela é atacada por parentes, por amigos entre aspas, e é difícil nisso. Lá no meu trabalho, meu patrão mesmo falou que não acredita em certos crentes quando se converte, porque vivia de uma forma, mas passou a ser crente. Aí tem pessoas que não aceitam isso de forma nenhuma. Aí eu perguntei a ele, se a pessoa era ruim e passou a ser boa, isso não é uma coisa boa? Aí ele não deu resposta. Aí vemos que o chamado de Deus, ele chama a qualquer um, independente de quem seja. Há uma pergunta, quem precisa ouvir o chamado de Deus? Presta o microfone de novo. Você vai ouvir só música. Quem precisa ouvir o chamado de Deus? Deus poderoso, aleluia. Isso.
Salmos 14. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Deus abençoe. Disseram os mestres em seu coração: não há Deus, tem se corrompido, e fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça bem. O Senhor olhou desde os céus para o filho dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Não há quem faça bem, não há um sequer. Aí vemos que todas as pessoas, elas necessitam do chamado de Deus. Elas necessitam da salvação de Deus. Falando em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois eu vou te Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso. Em Romanos 3, do 9 ao 12, aleluia. Deixa eu passar para o computador, não quer deixar. Abrindo aí, vamos lá acompanhando aí. Romanos 3, do 9 ao 12, aleluia. Que diz assim, amém? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estes estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Aleluia. E o 23 aqui diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Deus abençoe. Presbítero, no nome de Jesus. Aí vemos que o chamado de Deus é para a vida de todas as pessoas. Não importa quem você é, não importa quão bom você é, você precisa do chamado de Deus, você precisa ser salvo. Tem umas pessoas que têm sim um bom caráter, mas o objetivo de Deus em nossas vidas é formar o caráter de Cristo em nossa vida. Algo totalmente diferente e acima de ter um bom caráter, que nós vamos passar a ter o caráter de Cristo em nossas vidas. Aí vemos que muitas pessoas recusam-se a esse chamado, elas não aceitam, muitas até digam que não precisa de Deus, que não precisa congregar, mas aí vemos na própria palavra que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus. E o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todos. Vou estar lendo aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 11. Hebreus capítulo 10, versículo 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Agora 12. Mas este, se refere a Jesus aqui,
havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Aí vemos que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todas as pessoas, mas não vai salvar todas as pessoas, mas é suficiente para salvar, porque antes o sacerdote, todo ano, ele tinha que ficar oferecendo sacrifício pelos pecados. E o autor, ele fala que aquilo, na verdade, era uma comemoração de pecados, porque o pecado não era removido. E então, passaram a comemorar esse dia. Aí vemos agora que o sacrifício de Cristo foi uma vez, somente uma vez, e foi necessário para salvar todas as pessoas. É necessário, é suficiente para salvar todas as pessoas. Irmã Cristiane, leia Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Aleluia, Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só isso. Obrigado. Aí vemos que o chamado de Deus é para todos. O sacrifício de Cristo é suficiente para todas as pessoas. Hoje vivemos em um mundo onde as pessoas se sentem oprimidas, se sentem cansadas, extremamente cansadas, na verdade. É tanto que as mulheres, atualmente, elas pesquisam mais a palavra cansada. É mais pesquisado do que a palavra cansado. Aí vemos que aí aparece lá mulher cansada. É uma das coisas que está sendo mais pesquisada atualmente no Google, é isso. Aí vemos que todos necessitam de Deus. E o sacrifício de Deus é suficiente para salvar cada um. Mas alguns podem dizer: ah, Mateus, mas a palavra fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos lá ler em Mateus capítulo 22, versículo 14. Mateus capítulo 22, versículo 14. Amém? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui alguns podem dizer que Deus está fazendo acepção de pessoas, mas não. Deus não está fazendo acepção de pessoas. Deus, Ele é justo. Fagner, leia Mateus em Atos 10, 34. Atos 10, 34. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, Deus. Mais poderoso que eu vejo. Aí vemos na palavra que Deus não faz acepção de pessoas. Mas então, porque está escrito que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Porque Deus, Ele trabalha da forma que Ele gosta da nossa cooperação. Ele decidiu isso. A palavra inicial foi lida: clama a mim e responder-te-ei. Há uma iniciativa nossa, de nós clamarmos e Ele responder. Está havendo uma cooperação nossa com Deus. Aí, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos aí no mundo foram chamados, mas não estão aqui. Aí vemos que Deus, Ele vai agir conforme a nossa escolha. Vamos lá ler em Atos, quer dizer, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Só isso. Carta a Tiago, capítulo 4.
Achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Aí vemos que nós temos que nos achegar a Deus. Deus, Ele poderia salvar todo mundo, mas não foi essa forma que Ele escolheu de obrigar uma pessoa a ser salva. Se nós formos ler lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, sabe? É assim mesmo, irmão. A gente tem que estar conferindo na Bíblia se está correto, se está escrito. Zacarias capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não vai obrigar a ninguém a aceitá-lo. Isso é uma coisa que a gente deve ter em nosso coração. Que é o Espírito Santo que vai tocando na pessoa. Talvez você conhece alguém, com certeza você conhece alguém que você quer que essa pessoa venha para Cristo. Se dependesse de você, ela já estaria convertida. Mas não é da nossa forma, é da forma de Deus. Algumas pessoas vão levar muito tempo para se converter. E é o Espírito Santo que vai tocando no coração da pessoa, aos poucos. E nós muitas vezes ficamos agoniados, ficamos às vezes sem esperança. Mas Deus está agindo, e aos poucos. E nós precisamos entender isso, que aos poucos Deus vai agir. Aleluia. E é conforme essa pessoa vai responder ao chamado de Deus, que Deus vai responder cada vez mais a oração. É tanto que na teologia fala sobre a graça comum e a graça especial. A graça comum é concedida a todos. Quando a pessoa é chamada para vir para a igreja, aquilo é a graça comum agindo. Nós devemos agir correspondendo a essa graça comum. Todas as pessoas que foram se convertendo, elas foram respondendo a essa graça comum. Aí elas recebem a graça especial de fazer parte do corpo de Cristo. Aí também uma coisa muito importante é que todos nós não fomos chamados para viver desgarrados. Ronaldo veio em Hebreus capítulo 10, versículo 25, por favor. Glória a Deus, amém. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Atualmente tem uma pregação ali que a pessoa pode congregar em casa mesmo. Ela não precisa ir para a igreja. Aí vemos na palavra de Deus que é necessário nós congregarmos. E esse novo evangelho que está surgindo, quer dizer, já surgiu, prega que as pessoas podem obedecer a Deus de suas casas mesmo, que elas não precisam vir para a igreja. Eu acredito que muitos aqui já até escutaram de algumas pessoas que vocês chamaram para vir para a igreja. Ah, não precisa ir para a igreja não, tem um Deus no coração. Muitos, eu já ouvi bastante isso, até da minha mãe, não precisa ir para a igreja, tem um Deus no coração. Mas vemos que Deus, Ele gosta do povo unido. Ele chama a todos para ficar unidos. Durante a oração, antes do Pentecoste, no capítulo 1, no versículo de Atos, estavam todos reunidos e orando unanimemente, orando em um pensamento, um mesmo desejo. Aí como é que Deus vai agir na vida de uma pessoa que quer viver desgarrada? É vivendo aqui na igreja que nós somos admoestados,
nós somos exortados, nós somos animados. A nossa fé é edificada quando nós vemos aqui para a igreja. Tem testemunhos de irmãos aqui que nós nos surpreendemos e aquilo vai edificando a nossa fé. Tem pregações que nos corrigem exatamente naquilo que a gente está errando. E tem pregações que nos animam naquilo que a gente está desanimado. Aí como é que nós vamos ser animados se a gente vai estar obedecendo a Deus em casa? Não tem como. É Deus, aleluia. Nós precisamos, é essa a palavra, nós precisamos vir para a igreja. E uma coisa muito importante, a última que eu vou falar aqui, nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Amém? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Se Deus quisesse nos chamar apenas para ser salvo, Deus chamava, a gente era salvo e já era arrebatado. Mas Deus, Ele nos chama para salvar outras pessoas. Aleluia. Nós, a igreja, está com um dever de levar a palavra a todas as pessoas. Porque se nós viermos somente para cá para a igreja, para ficar sentado, cumprir a chamada do dia, Deus não chama a gente para ficar aqui sentado na igreja, apenas para isso. Deus, Ele nos chama para ir salvar outras pessoas. E isso, Mateus, eu não sou obreiro, eu não sou pastor, não importa, o chamado de Deus, Ele já te chamou. Então, você já tem que obedecer também a questão de levar o Evangelho a uma pessoa que você conhece. Moço, Deus fez um grande milagre na minha vida. Eu não queria ser crente, mas percebi que esse é o caminho correto a ser seguido. Ali você já começa a evangelizar outras pessoas. Você já começa a fazer a obra de Deus, a obra que Ele já definiu aqui para todas as pessoas que vão sendo adicionadas ao reino de Deus. E é necessário que nós venhamos obedecer esse chamado, que Deus Ele vai fazer grandes coisas. Aleluia. Alguma vez você pode se sentir sozinho, mas aqui fala que o próprio Jesus fala: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus estará conosco. Mandei uma mensagem para o missionário Tiago Anderson. Ele, digamos, me corrigiu lá. Falou para fazer a obra, sair das quatro paredes. Eu estava pensando em fazer um tipo de capelão virtual, mas eu concordo com ele que nós devemos sair das quatro paredes. Nós não podemos ficar aqui sentados enquanto muitas pessoas estão morrendo aí no mundo. É necessário que nós venhamos amar e salvar pessoas. As pessoas precisam de ajuda. Então, que a palavra fala que todos que estão cansados e oprimidos, vinde a mim. E nós devemos levar a mensagem para essas pessoas. Aleluia. Eu tenho medo quando eu venho para cá, quando eu passo lá na rua, ele sempre me para conversar. Eu falo para ele: aceita Cristo, bora para a igreja. Com certeza você deve conhecer uma pessoa que está necessitando de Deus. Uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que ela não sabe o sentido da vida. E você sabe o sentido da vida. Então você mostra para essa pessoa qual o sentido da vida.
E o sentido da vida, essas pessoas só vão encontrar em Deus. A felicidade, a verdadeira felicidade, ela só vai encontrar em Deus. O dinheiro, ele traz felicidade. Eu duvido aqui uma pessoa bater o olho na nota de 100 no chão aqui não dá um sorriso. Você vai dar um sorriso, você vai ficar leve. Mas é uma felicidade passageira. E a felicidade que Deus nos dá, ela é permanente, ela é eterna, ela transborda para outras pessoas. E nós não venhamos buscar coisas temporais, mas as coisas atemporais, as coisas eternas. Que as pessoas precisam de salvação e nós precisamos levar o Evangelho. Que nós não venhamos ser pessoas de banco, pessoas que só vêm para a igreja ficar sentado, mas que nós venhamos fazer a obra e evangelizar pessoas. Aleluia! Porque essa pessoa diz não para a sua cara, mas um dia o Espírito Santo vai tocando. Como a água vai pingando na pedra e vai forando. Ali o Espírito Santo vai agir naquele coração de pedra. Talvez aqui alguns de vocês tinham um coração de pedra, não queria se converter, não queria ser crente de forma nenhuma, mas de repente foi você aqui. Eu nunca tive nada contra crente, eu me converti aos 16 anos, já queria vir para a igreja, não tinha um coração assim de pedra, mas Deus fez um milagre na minha vida, abriu a porta do arrependimento sobre a minha vida. E talvez uma pessoa que você quer muito para se converter está sendo difícil, mas Deus está agindo. A gente não está vendo, mas Deus está agindo. Que nós venhamos orar, agradecer a Deus.